Boa noite. A decisão da Rádio de Cabo Verde, Rádio Pública, de não transmitir na íntegra todas as sessões parlamentares provocou reações de indignação nos deputados da nação e abriu um debate nas redes sociais e não só. Alguns internautas defendem que tal medida viola a liberdade de imprensa e empobrece a democracia, enquanto que outros pensam que a RCV agiu bem, pois não pode condicionar a sua programação durante 6 dias por mês ao transmitir na íntegra todas as sessões parlamentares. Hoje, no programa Ponto por Ponto, vamos conversar com o diretor da RCV, Marcos Fonseca, e compreender melhor os meandros desta decisão. Começamos por agradecer ao nosso convidado. Boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade de explicar o que aconteceu, porque houve um grande mal-entendido nisso tudo. Portanto, para começar, a decisão já está tomada, não se volta atrás. A RCV não vai transmitir na íntegra todas as sessões parlamentares. Sim, a decisão está tomada. A decisão está tomada e a decisão foi tomada após cerca de 4 meses de debate interno. Debatemos no Conselho da Programação no dia 19 de dezembro, onde participaram representantes de todas as delegações, jornalistas, representantes de jornalistas, delegados, técnicos e todos que participam de um Conselho de Programação. Fizemos um Conselho de Programação alargado, Rádio de Cabo Verde e Televisão de Cabo Verde, e foi unânime que tinha-se de tomar essa medida. Depois, qual é o principal argumento? O principal argumento é porque ocupa as nossas antenas, temos de derrubar a programação. Tínhamos programas, por exemplo, que deixaram de entrar na grelha porque passaram a ser quinzenal ou até mensal. Perdemos programa de cultura, perdemos programas de debate desportivo, perdemos outros programas. E nós temos que garantir a diversidade. E a diversidade não é garantida só com o Parlamento, porque os outros cabo-verdianos que gostam de outros conteúdos também pagam a taxa. Também têm o direito ao serviço público. Não é só quem gosta do Parlamento. E há temas, e é óbvio que jornalisticamente analisamos de acordo com o interesse público. Isso é normal em qualquer estação, tomar decisões com base no interesse público. E o que dissemos é que vamos analisar, há momentos que vamos transmitir, óbvio. É impensável não transmitir um debate do Estado da Nação, um orçamento de Estado, um debate com o Primeiro-Ministro, um Estado da Justiça. Há momentos que é impensável não transmitir. Orçamento do Estado, tudo. Estado da Justiça, debate com o Primeiro-Ministro, tudo. Temos que transmitir. Há momentos que temos que transmitir. E há outros momentos temos que fazer uma análise jornalística do interesse público. A partir dali decidimos se transmitimos ou não. Pode ser que todos os assuntos tenham interesse público para transmissão e transmitimos. Agora, há de convir que há temas que há mais interesse e há temas que há menos interesse. Isso então significa silenciar o Parlamento, porque temos de definir de acordo a critérios jornalísticos. E a rádio não pode estar condicionada aos trabalhos do Parlamento. Somos independentes. Somos independentes de qualquer poder político, económico, religioso. Somos independentes. Então, não podemos estar condicionados aos trabalhos do Parlamento. O que muita gente argumenta é que trata-se de uma rádio pública e deve dar voz ao Parlamento nos moldes que satisfaçam os deputados. Não tem que dar voz. Então, para que ter uma linha editorial? Para que ter uma linha editorial? Definimos com base nos critérios editoriais. Somos independentes de qualquer poder. Os deputados fazem parte do poder político e foram eles que aprovaram a lei. Não fomos nós, não foi o diretor que aprovou. Então, nós temos essa independência. E temos que garantir também, como já disse, as outras pessoas que querem ouvir desporto, música, cultura, sociedade, educação. O que eles pagam também não é, a taxa que eles pagam também não é para sustentar o serviço público, não é para ouvirem o que querem. Portanto, serviço público é para satisfazer a todas as facções da população. Todas as camadas da população, não é para satisfazer só
os que querem ouvir o Parlamento. Temos que encontrar um meio termo. Nós temos que encontrar um equilíbrio nisso para satisfazer todos os pagantes de taxa, que não são só os que querem consumir conteúdo político. Dizia que a decisão foi devidamente socializada, ouviu-se o Conselho de Programação, ouviu-se o Conselho de Redação, não sei. Fizemos Conselho de Programação, 2 Conselhos de Programação, um com televisão e rádio. Fizemos outro só de rádio. Socializamos a decisão com os jornalistas aqui na praia, fizemos 2 reuniões no auditório da RTC. E no auditório da RCV, fizemos reunião em Assomada, fizemos em Mindelo, fizemos em Porto Novo. Depois fizemos uma reunião com os editores, os de São Vicente participaram de forma híbrida na plataforma. Então foi socializar, houve debate no nosso grupo, no WhatsApp. Então pedimos opinião antes também no nosso jornalista que cobre o Parlamento, José António dos Reis. A direção chamou, pediu, disse: você que está lá pode sugerir-nos, porque como estás com a mão na massa lá e nós estamos aqui, tens uma visão melhor, podes nos elucidar o que podemos ou o que não podemos. Pedimos opinião. E também, outra questão, no Conselho de Programação, o Conselho de Administração da RTC esteve no primeiro, no Conselho Alargado. O Conselho de Administração esteve em São Vicente e Porto Novo, representado pelo administrador Humberto Santos. E o assunto foi aventado. Tudo foi falado, porque não há ninguém que possa dizer, entre jornalistas e comissão e Conselho, que não sabia do assunto, que foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Como eu disse, teve um Conselho de Programação com o Conselho de Administração, participou no dia 19 de dezembro no auditório, onde isso foi debatido. Foi a primeira vez que debatemos isso. Entretanto, antes de implementar tal medida, a equipa diretiva da RCV foi ao Parlamento falar com o Presidente da Assembleia Nacional, Auscelino Correia. Sim, fomos falar, por uma questão de respeito ao Parlamento. Cortesia. Uma questão de cortesia, achamos por bem ir lá pessoalmente e explicar, antes de implementar a medida. Vamos entrar numa fase de implementação. Então, achamos por bem ir lá explicar, tirar todas as dúvidas e só depois enviar uma nota a oficializar. E qual foi a reação? O entendimento que saímos de lá era que, ao enviarmos a nota seria enviada ao mesmo tempo para a Conferência de Representantes e depois teríamos o feedback da Conferência de Representantes. Em nenhum momento pensamos que a conversa que tivemos com o Presidente ia sair de lá e ia para a plenária. Porque nem tivemos tempo de enviar a nota. Durante a conversa, qual foi a reação do Presidente da Assembleia? Durante a conversa, o Presidente não concordou, sim. Ele disse que eu não concordo com a metodologia, porque ele disse, deviam vir aqui falar comigo primeiro, mas não temos que ir falar com o Presidente para tomar uma decisão editorial. Não temos que ir pedir a opinião do Presidente para tomar uma decisão editorial. Nós fomos lá, sim, comunicar da decisão. Agora, não tínhamos que envolvê-lo na tomada de decisão. Eu não posso envolvê-lo. Somos independentes. A linha editorial, a responsabilidade, segundo os estatutos da RTC, é exclusiva do diretor. E não diz que o diretor tem de consultar alguém. Portanto, estranhou as reações na plenária. Portanto, o Presidente da Assembleia disse que devíamos ter sido contactados antes. O PAICV sublinhou que a transmissão na íntegra de todas as sessões parlamentares não deve ser encarada como um capricho. O MPD afirma que a Assembleia Nacional foi cerceada na sua liberdade. Esperava estas reações? Lógico que não esperava, porque nós apenas cumprimos uma lei que eles aprovaram. Eles é que aprovaram, eles é que deram o poder para o diretor tomar decisões editoriais. Tomamos decisões, nós não aprovamos leis. Apenas, lógico que eu não esperava uma reação dessa, porque nem tivemos chance de falar. Lá no Parlamento eles é que têm voz e eles disseram tudo que queriam e muitos nem sabiam o que estavam a falar. Porque estavam a falar em suspensão da transmissão. Nunca se falou em suspensão. Nenhum diretor em sã consciência vai pensar
em suspender a cobertura dos trabalhos do Parlamento. Ninguém em sã consciência vai pensar isso. Agora, também eu estranhei, porque essa medida, não é a primeira vez, não há nada de novo nessa medida. Não há nada de novo. Já foi tomada pelo menos 3 vezes. Em 2001, quando o Fernando Carrilho era diretor, e está nesse estudo que o Parlamento encomendou, está aqui. Está também o Humberto Santos, que quando era diretor, ele agora é o administrador, ele tomou a mesma decisão, exatamente a mesma decisão. Em 2010 foi tomada a mesma decisão. Foi implementada? Foi implementada. Todas as vezes essa decisão foi implementada. Entretanto, voltas atrás e voltas a transmitir na íntegra. Porque depende de cada direção. Falta de sintonia? Não é falta de sintonia. Cada direção tem as suas linhas editoriais. Cada diretor toma as suas decisões editoriais. Há diretores que acham que deve transmitir, há outros que acham que não. Eu não acho errado porque o diretor tem essa liberdade. Mas se disse que no Conselho de Programação todos foram unânimes em dizer que se devia selecionar os conteúdos a serem transmitidos. Por que razão, então, cada diretor age de uma forma diferente? Eu não posso saber qual é a motivação do outro diretor que estava antes de mim. O diretor tomou a sua decisão com os meios que ele tinha. Nós temos um projeto, nós temos várias coisas para implementar. Nós não estamos na direção à toa. E temos um objetivo, temos a obrigação de garantir a diversidade. A Carta de Missão exige-nos diversidade. E diversidade, não vamos conseguir atingir a meta de diversidade transmitindo o Parlamento da forma que é transmitido. É óbvio indiscriminadamente, todos os conteúdos das sessões parlamentares, a rádio tem estado a transmitir e isso tem estado a provocar constrangimentos à grelha de programação, é isso? Grandes constrangimentos e grande desmotivação nos jornalistas. Muita gente fica sem trabalhar, sem programa, sem praticamente vais fazer uma entrevista, não pode sair porque tem que transmitir o Parlamento. Então, a transmissão do Parlamento tem de entrar dentro da nossa linha editorial e nós não o contrário. Não é nós que temos que adaptar ao Parlamento. A transmissão tem de entrar assim como os outros órgãos de soberania entram. Por exemplo, a Presidência da República é um órgão de soberania, faz Conselho da República, mas não existe transmissão direta. Mas, com certeza, o que se tratam na Presidência da República é importante para a nação. O governo faz conselhos de ministros, mas não exige que tudo seja transmitido direto. É um órgão de soberania também. E não exigem isso. Mas isso não significa que estão a ser silenciados. Portanto, considera que ao intervirem da forma como o fizeram, os parlamentares estiveram a menosprezar a autonomia editorial da RCV ou mostraram desconhecer as leis ou estavam simplesmente a tentar pressionar publicamente? Eu acho que foi uma pressão. Aliás, não acho só uma pressão, acho que pressão e desconhecimento também. E que é grave. Os parlamentares aprovam leis e desconhecem as leis que aprovam. Por exemplo, houve deputado a dizer também foram induzidos. Eu acho que também a culpa foi da forma como foi colocada. Porque nós, em nenhum momento, falamos com o Presidente acerca de declaração política. Em nenhum momento. Nós mencionamos com declaração política. E quando ele volta, no Parlamento, ele diz eles podem transmitir a declaração política de um partido, podem não transmitir de outro. É lógico que, se fosse eu como deputado, eu ia logo explodir, eu ia ficar exaltado, eu ia pensar logo. Então, podem transmitir do meu adversário, não vão transmitir o meu. E lógico que isso é impensável, é impensável. Jornalisticamente, temos que dar igual tratamento a todos. Agora, em nenhum momento falamos disso.
de declaração política, não falamos em nenhum momento. E em nenhum momento fomos lá fazer análise do trabalho do Parlamento, nem nenhum juízo de valor. Nós fomos falar do nosso trabalho em relação ao Parlamento. E explicamos que nos momentos que não estamos a transmitir, podemos ter um, dois ou três jornalistas lá na plenária a fazer notícias. Não dissemos a fazer resumo. Jornalista não faz resumo. Jornalista faz notícia. Então dissemos, podemos ter jornalistas lá para fazer notícias. Os jornalistas podem entrar hora a hora nos jornais, porque temos jornais hora a hora. Ou se acontecer algo extraordinário que não estava previsto e que justifica, nós interrompemos a programação e vamos para o Parlamento. O jornalista nos avisa de lá, vai ter um debate muito importante que não estava previsto. Então, interrompemos a programação e vamos para o Parlamento. É isso que dissemos. Não dissemos que vamos transmitir quando quisermos, como disse o líder do MPD. Só para esclarecer, que conteúdos a RCV vai transmitir? Declarações políticas, desde que avisados atempadamente, é isso? Sim, vamos fazer uma análise de acordo com critérios jornalísticos. De acordo, que é normal, é o dia a dia do jornalismo. Fazemos quando todos os dias devem chegar centenas de notas de imprensa ou de eventos na televisão. A televisão não vai caber tudo, então adota-se critérios editoriais para a escolha dos que vão ser cobertos ou não. É apenas isso, vamos adotar critérios jornalísticos, lógico. Mas ficou assente num documento que conteúdos vão transmitir? Não tivemos tempo de mandar um documento, porque antes de mandarmos o documento, isso foi levado para a plenária que não estávamos à espera. Foi em menos de 24 horas. E foi levado de uma forma que suscita dúvidas, sim, suscita dúvidas para os deputados. Mas nós Quer dizer que os deputados foram induzidos em erro? Eles foram induzidos, sim. Agora, cada um responsabiliza por o que diz. O CID, por exemplo, disse que a decisão da RCV de não transmitir na íntegra todas as sessões parlamentares vai contra as regras constitucionais e diz que esta transmissão, nos moldes em que tem sido feita, serve para manter a democracia no alto. Que comentários? Esse é um desconhecimento total do que é jornalismo. Jornalismo, não temos que um jornalista não tem que abrir os microfones para o político dizer o que quiser. Tem de ter uma mediação jornalística. Então isso mostra um total desconhecimento do funcionamento do jornalismo. Então temos que transmitir tudo sem fazer nenhuma edição. Não podemos fazer edição, porque temos que transmitir tudo como as pessoas querem, como os políticos querem. Sem filtragem. Sem filtragem. E temos que, se falar em 1 hora, vamos ter que pôr 1 hora no jornal. Se falar em 3 horas, o jornal vai ter que ser 3 horas. Então há regras jornalísticas. E nós tão somente queremos cumprir as regras jornalísticas. Nós não queremos prejudicar ninguém. Queremos cumprir as regras jornalísticas e queremos que a rádio não fique condicionada, porque em nenhuma democracia um veículo de comunicação pode estar condicionado. Então podemos... as transmissões entram dentro da nossa linha editorial e deixamos de ser condicionados, passamos a ter previsibilidade, passamos a poder saber se os outros programas vão para o ar ou não. Às vezes tem gente lá amarrada, espera se o Parlamento termina ou não termina, para saber se vai entrar com o jornal, para saber se entra com o programa, prepara tudo e fica lá condicionado à espera se o Parlamento vai avançar mais ou se não vai avançar mais. Queremos combater isso porque não podemos estar dessa forma condicionada. É apenas isso. Não estamos a inventar a pólvora, não. Estamos a tomar uma decisão normal em qualquer redação do mundo. E se for ver Portugal ou outros países, nenhum órgão do Estado transmite tudo do Parlamento. A TCV não transmite tudo. Sim, a TCV também é um órgão público e não transmite tudo. E não tem problema. Qual o problema que tem? A Rádio Educativa também é do Estado, mas não transmite tudo. Não transmite. Qual é o problema? Estão a silenciar o Parlamento. Então, essa linguagem, que eu não concordo com essa linguagem, e foi uma linguagem muito violenta mesmo, e fizeram um juízo, nós fomos julgados sem direito à defesa,
Pessoas que dizem que são democratas julgaram-nos e condenaram-nos sem direito à defesa. E isso não é de regime democrático. Julgar e condenar sem direito à defesa não é algo do regime democrático. Agora, a direção é formada por 3 pessoas. Eu, diretor, a Ariana Vaz, que é a chefe de programas, e o Pedro Paulo Moreira, que é o chefe de informação. Nós 3 temos o poder de silenciar um parlamento com 72 deputados. Com assessoria jurídica, com tudo, com assessoria de comunicação, com tudo. Nós 3 vamos silenciar um parlamento. Cabe na cabeça de quem? Nós apenas cumprimos a lei e cumprimos o que a lei nos dá, cumprimos as nossas atribuições legais. Não entramos em nada que não está nas nossas atribuições legais. Então, é apenas isso. Agora, se a rádio tem um diretor, e também convém esclarecer uma questão. O diretor da rádio é diretor editorial, é diretor de conteúdos. Às vezes as pessoas fazem confusão em relação ao diretor da rádio. Pensam que o diretor da rádio manda em tudo na rádio. A RTC tem diretor técnico, tem diretor de recursos humanos, tem diretor financeiro, tem diretor financeiro e administrativo, tem diretor tem comercial. Então, há vários diretores. E eu sou o diretor editorial dos conteúdos. Eu responsabilizo pela parte editorial. E é isso que estava a tentar fazer, estabelecer conteúdos... Sim, estabelecer critérios para a cobertura jornalística do Parlamento, que é normal. Temos que estabelecer critérios. Tudo é feito com critérios. E não se vai deixar intimidar pela pressão que se tentou exercer na plenária nesse dia? Não, é lógico que não. Eu sou profissional. Eu não agi fora da lei. Eu tenho que agir dentro da lei. Eu agi dentro da lei por que razão eu vou temer? Então, numa democracia não se pode agir dentro da lei. Quem age dentro da lei é fuzilado, como foi naquela sessão parlamentar. Mas há certos internautas que têm estado a tentar argumentar que com esta decisão feriu-se o dever de serviço público. Portanto, já explicou que o serviço público também entra a questão de programas de cultura, economia, etc., etc., mas há esta argumentação forte tentando pressionar também. Sim, são pessoas que não conhecem a lei. Não conhecem os estatutos da RTC, não conhecem a lei da comunicação social, não conhecem a lei da rádio, não conhecem a legislação. Então opinam e a opinião vale o que vale. Agora, se não transmitir na íntegra um parlamento é ferir, isso não dá nem para levar a sério, não dá para levar a sério. Porque não deixa, por exemplo, os pagadores de imposto que também querem ouvir desporto, não reclamam que está a ser ferido os direitos, o direito de informar, não reclamam, mas também pagam. Há pessoas que querem ouvir outros conteúdos, que pagam também. Não é só, como disse, nós temos que buscar um meio termo para satisfazer a todos os gostos. E o Parlamento só vê o Parlamento. O Parlamento está a ver só o Parlamento. Agora, é estranho, porque o Parlamento não vive isolado da sociedade. O Parlamento tem representação de todas as esferas da sociedade. Com estas reações, os parlamentares estão a mostrar que estão acima da sociedade, dos outros interesses? Claramente. Está claro que estão a mostrar que estão acima da sociedade. Houve um deputado que disse que a informação mais importante do país é no Parlamento. Então, e as outras áreas? E quem o elegeu para ele estar lá? As equipas de futebol que estão a participar no Campeonato Nacional não é importante? A Seleção Nacional, os Tubarão Jesus, não é importante a informação dos Tubarão Jesus. A música não é importante, a música é a nossa maior embaixadora pelo mundo. As informações da música, da Cesária, dos Finançons, dos Tubarões, não é importante? O mais importante, a informação mais importante para ele é o que é produzido no Parlamento. Portanto, é diretor da RCV há 6 meses, portanto, está na função, ganhou um concurso.
O que pensa mudar na grelha de programação? Ou o que já mudou durante estes 6 meses? Durante estes 6 meses já retornamos alguns programas que, quando entramos, encontramos uns programas suspensos porque teve o período eleitoral. Então, teve uns programas que tinham que ser suspensos. Então, chegamos e voltamos com alguns programas. Teve outros que já estavam mais algum tempo suspensos. Voltamos com o programa Raio-X, voltamos com o programa Discurso Direto e noutros moldes. Antes o discurso direto era feito apenas por um jornalista. Achamos por bem descentralizar e dar oportunidade dos jornalistas na redação fazerem entrevistas num tema que se sentem bem preparados, que se acham o forte deles. E porque também achamos que não podemos julgar um jornalista e dizer que ele não é capaz se não dermos a oportunidade de fazer. Primeiro temos que dar oportunidade para eles fazerem e depois chegamos a uma conclusão, se podemos continuar ou não. Depois de um tempo fazemos uma avaliação. E até agora, por exemplo, no discurso direto estamos muito satisfeitos. Muitíssimo satisfeitos com os resultados e temos propostas de entrevistas, jornalistas que disseram que em 20 anos de carreira nunca tinham tido uma oportunidade do tipo e que se sentiram felizes e valorizados por causa disso. Nosso objetivo é isso, valorizar os nossos profissionais. Também trouxemos o programa discurso direto ao ponto. Direto ao ponto, desculpa, direto ao ponto. O direto ao ponto, os deputados têm 1h e 45 minutos todas as semanas para debaterem na Rádio de Cabo Verde. E estamos a silenciá-los. Eles têm 1h e 45 minutos para debater na Rádio de Cabo Verde. Nenhum outro poder tem, nenhuma outra instituição tem. O Parlamento tem. Então, vamos ter que fazer. Ainda não fizemos a nossa proposta por causa do seguinte. A nossa proposta de grelha. Porque nós entramos no dia 3 de dezembro e houve um conselho de programação no dia 19. Então tínhamos menos de 15 dias, cerca de 15 dias, na direção. E não tínhamos tempo, como é óbvio, de apresentar uma proposta de grelha. Então, no Conselho de Programação, recebemos inputs das pessoas que vieram das outras ilhas para prepararmos uma grelha para um próximo Conselho de Programação. E agora vão começar a executar, não é isso? Vamos preparar para fazer um Conselho de Programação prevemos para, a partir de outubro, entrar novos programas. Já temos algumas propostas, temos algumas rúbricas que vão voltar, por exemplo, Nos Crioulo, que para nós é muito importante, a rúbrica Nos Crioulo, que valoriza a nossa língua nacional. E a rúbrica Em Nome da Lei vai voltar, porque é uma rúbrica muito importante para as pessoas conhecerem as leis da República. Então, temos proposta de programa de ciências, temos proposta de programa de sociologia, temos outras propostas de programas de desporto e mais propostas. Temos proposta de programa ligado à prevenção rodoviária. Agora, tem outras também que vamos ter que propor, por exemplo, literatura. Não temos um programa de literatura. Nós queremos desenvolver, voltar com o jornalismo cultural, que perdemos por causa do Parlamento. Queremos voltar com o jornalismo cultural, porque a cultura é a identidade de um povo. Então, temos que valorizar a cultura. Então, temos essas propostas e temos algumas também que são exigência, porque temos uma carta de missão. Então, de acordo com a carta de missão, vamos procurar atender a todas as exigências da carta de missão. Quanto aos meios humanos, a RCV está bem servida? A RCV tem perdido muitos quadros, já perdemos muitos quadros, muitos para a reforma, outros foram para a assessoria e ficamos com uma equipa reduzida. Há muita coisa que queremos fazer, mas não temos recursos humanos. Temos falta de por exemplo, há algo específico que temos dificuldade de, por exemplo, ter relatores. Precisamos de relatores. De desporto, futebol. Do futebol precisamos de relatores. Precisamos ter por mim eu teria um relator em São Nicolau, porque chegar em São Nicolau é muito difícil devido às questões de transporte. Então, tendo um relator em São Nicolau, resolveria muita coisa e ficaria muito mais barato
do que mandar um relator daqui para ir relatar lá. Então, queremos também implementar o jornalismo de investigação. Queremos ter jornalismo de investigação, estamos disponíveis, queremos que algum jornalista sénior assuma o jornalismo de investigação. Estamos disponíveis a criar todas as condições para que isso aconteça. Então, e quanto aos meios materiais, técnicos, como é que estão? Quanto aos meios, não, temos bons meios. Temos bons meios, acho que pode faltar uma outra coisa, mas temos bons meios. Rádio não é tão exigente em termos de meios materiais quanto a televisão. Rádio, se tens imaginação, com um telemóvel podes fazer rádio. Com um telemóvel podes fazer entrevista, editar, mandar com a internet, mandar aonde estiveres. Rádio, basta se tiveres imaginação, fores alguém empreendedor, alguém que toma iniciativa, podes fazer muita coisa. Então, os meios que temos, acho que podemos acrescentar outros meios, sim, porque temos que atualizar. Por exemplo, eu gostaria de ter inteligência artificial para aplicar na tradução de textos, da tradução de áudios. Por exemplo, às vezes vamos fazer entrevistas a alguém que fala inglês, poderíamos ter tradução através da inteligência artificial, podemos utilizar a inteligência artificial nos espaços, por exemplo, que não podemos ter uma pessoa fisicamente, podemos a utilização da inteligência artificial com ética, não para afastar pessoas do trabalho, mas para ocupar os espaços onde não temos como colmatar. O pessoal está motivado na RCV? O pessoal está motivado, apesar dos problemas que têm a ver com o PCCS? Não, o pessoal está motivado e o pessoal está a corresponder. Eu não tenho nenhuma razão de reclamar da minha equipa. Há coisas que acontecem que são naturais em qualquer grupo, mas, no geral, eu não tenho razão de reclamar da minha equipa. Todos cumprem as suas obrigações, não temos nenhum processo disciplinar, não temos nenhum problema do tipo. As pessoas estão a cumprir o que é lhes atribuído e não temos que reclamar da nossa equipa. Portanto, a atual equipa não vai se deixar intimidar por comportamentos do tipo tentando interferir na linha editorial? Não, nós vamos fazer o nosso trabalho. Somos profissionais, somos da área, estudamos para isso, somos preparados para isso, chegamos na função através de concurso público e estamos preparados para fazer e juramos cumprir as leis da República. E é o que estamos a fazer e que vamos continuar a fazer. Cumprir as leis da República, fazer o nosso trabalho de acordo à legislação. E em nenhum momento eu quero ver algum deputado a mostrar-me através da lei que violamos uma lei. O que é que sugere ao Parlamento, querendo chegar a todos, mas não através da RCV, já que a RCV vai passar a selecionar os conteúdos a transmitir do Parlamento? O que é que sugere ao Parlamento? Não, eu não vou sugerir o Parlamento, porque o Parlamento tem a sua assessoria, tem as suas pessoas para trabalhar a parte de comunicação. O Parlamento vai fazer o trabalho dele, nós vamos continuar a fazer o nosso. Eu não atrevo Por exemplo, a TCV hoje tem acesso às imagens que a ANTV, tanto o canal do Parlamento, emite, e selecionamos os conteúdos, damos o tratamento jornalístico. No caso da rádio, o que seria possível fazer? Nós da rádio vamos estar lá no Parlamento, apesar de não transmitir direto, vamos estar lá. Vamos estar lá para trabalhar as matérias que estão a ser tratadas lá. Não vamos ausentar do Parlamento. Então vamos fazer esse trabalho. O Parlamento já tem canal, já transmite na televisão, já transmite nas redes sociais. Agora, cabe ao Parlamento traçar a sua estratégia. E eu não interfiro na estratégia do Parlamento. Eles têm a sua autonomia. Nós esperamos que eles não interfiram na nossa autonomia, que cada um respeite a autonomia um do outro. Portanto, cabe à equipa diretiva, composta pelo diretor, chefe de programação e chefe de informação, decidir como é que vai ser a grelha e sem ceder a pressões.
Sim, nós vamos fazer a proposta, vamos levar para a proposta da nova grelha, vamos levar para o Conselho de Programação, vamos ouvir os conselheiros e vamos tomar as decisões como é normal, que acontece normalmente aqui na RTC há vários anos. Não estamos a inventar nada, os outros diretores fizeram, foi tranquilo, eu já participei noutras circunstâncias, agora estou como diretor e tem acontecido normalmente, é um processo normal, natural. Acho que não há nenhuma crise. O problema é que a forma como foi comunicada gerou ruídos de comunicação. Gerou ruídos de comunicação. E quem ouviu deve ter percebido que como começou não foi a mesma forma como o presidente terminou. E se ouvir o início e ouvir o fim, vai ver que não batem. Vai ver que alguma coisa não bate. Portanto, o presidente da Assembleia errou na forma como transmitiu. A forma como foi transmitida não foi da melhor e houve ele não entendeu ou não soube transmitir algumas coisas como falamos. Por exemplo, como eu já tinha dito, nós não dizemos, jornalistas não vão lá fazer resumos, jornalistas fazem notícias. Nós não falamos de declaração política, nós que não íamos dizer que íamos transmitir de um e não transmitir do outro. Isso não dissemos. Então, a forma como foi transmitida não foi a melhor. Nós, como disse, esperávamos que, após o encontro, mandássemos a nota oficial e aí teríamos o feedback dos representantes e, a partir dali, ainda estamos numa fase de implementação e queríamos tirar todas as dúvidas a todos os intervenientes antes de efetivar a decisão, dizer, a partir de hoje vai ser assim. Então queríamos dizer, para evitar ruídos, para quando começássemos, para todos saberem, é assim, a rádio já explicou, vai ser assim, vão saber, esse vai ser transmitido, esse não vai ser transmitido, para não serem pegos de surpresa. Por isso tivemos esse cuidado de ir lá para explicar e estávamos disponíveis para explicar aos representantes também. Trocamos contactos com o presidente, se ele tivesse dúvida podia perguntar, mas acontece que em menos de 24 horas, saímos de lá 11 e pouco, às 9 e pouco da manhã, isso já estava na plenária. Nunca pensamos que isso ia para a plenária, nunca passou-nos pela cabeça. Em nenhum momento foi falado que isso ia para a plenária. Foi falado que ia para a Conferência dos Representantes e, ao mesmo tempo, quando enviássemos a nota. Não chegámos a enviar a nota. Portanto, considera que o presidente da Assembleia colocou a carroça à frente dos bois e dificultou tudo, não é? Não, eu considero que a forma como foi comunicada não foi a melhor. Houve alguns equívocos que contribuíram para gerar esse tipo de reação. Mas as reações foram o que foram. Foram. Agora, cada um responsabiliza por o que diz. Sim. Cada um responsabiliza por o que diz. O líder... A culpa não é toda do presidente da Assembleia Nacional. Eu não estou a atribuir a culpa ao presidente. Como eu disse, a forma como ele colocou pode gerar dúvidas, sim, principalmente quando se diz que vai-se transmitir uma declaração política de um partido e não de outro. E isso, lógico, que gera revolta. E se eu fosse deputado, eu ia revoltar também. Mas depois as reações foram generalistas, tentando passar a ideia de que não transmitir na íntegra todos os trabalhos do Parlamento é um erro crasso. Não é não transmitir na íntegra. O que passou-se a dizer que é a suspensão dos trabalhos. Nunca falou-se a suspensão e começaram a produzir discursos em cima de suspensão dos trabalhos. Suspensão é impensável. Não vamos suspender. Nunca alguém em sã consciência ia suspender os trabalhos do Parlamento. O Parlamento é muito importante para o país, como outras áreas também. Agora, eu também estranhou-me que houve até uma nota de repúdio sobre o que não dissemos, mas quando o presidente disse que não dissemos aquilo, não foi retirada a nota, não foi pedido desculpa e deixou-se como está. Nota de repúdio de quem? Nota de repúdio de uma deputada que já ocupou funções na rádio.
E ela sabe que na rádio a gente toma decisões editoriais. Fez uma nota de repúdio, mas não retirou quando o presidente disse. Eles não disseram isso. Agora ficou. Não houve desculpa, eu não ouvi até agora um pedido de desculpas e eu não ouvi ninguém a retirar isso. Portanto, refere-se à deputada Carla Lima? Não, eu não vou aumentar o nome, mas todo mundo, quem ouviu, sabe quem. Portanto, para terminar, que fique claro, a RCV vai transmitir as interpelações ao governo, as declarações políticas, os debates do Orçamento de Estado, os debates de urgência, o Estado da Nação, o Orçamento de Estado, e resultados das comissões parlamentares de inquérito. Vamos transmitir tudo o que for relevante, vamos fazer avaliação jornalística, como se toma decisão normal numa redação. Tem três, até, por exemplo, até pode ter um tema que no momento do Parlamento não temos um outro conteúdo. Podemos já nesse momento, o interesse público é mais para isso do que apenas, por exemplo, tocar uma música. Podemos achar que não, nesse momento não temos, por exemplo, um programa de cultura, não temos um programa de desporto, não temos outro programa que compete a nível de interesse público. O interesse público está mais no Parlamento e vamos para o Parlamento. Nós vamos tomar decisões técnicas, como se toma no jornalismo. Portanto, a RCV tem a RCV mais para um público mais jovem. Como é que funciona esta complementaridade entre as duas estações? Não, a RCV é o nosso canal jovem, está sob a responsabilidade do diretor também, que é o diretor da RCV+. A RCV+, quem gera a RCV+, somos nós, da direção da rádio. E voltado para o público jovem, tem a sua linha editorial, que é voltada para o público jovem. Mas na RCV também, na RCV+, vamos ter que tomar algumas decisões, mas também precisamos de recursos humanos. A RCV tem uma equipa muito limitada, a RCV+, tem uma equipa muito limitada. Precisamos ter jornalista para ter o próprio jornal da RCV+, porque não podemos ficar a transmitir o jornal da RCV, porque o público é diferente, a linha editorial é diferente. Então, mas considero normal transmitir em simultâneo o jornal, já que os jovens também precisam saber, precisam conhecer o que se passa no país. Sim, mas temos que fazer um tratamento dos conteúdos para os jovens. Temos que buscar conteúdos que interessam ao público jovem. Temos que ter o jornal da RCV+. Mas os noticiários também devem interessar ao público jovem. Sim, mas o canal é outro. O canal tem de ter o seu jornal. Já tivemos. Ter o seu staff para fazer o seu próprio jornal. Sim, para tratar temas voltados para a juventude, para a linguagem da juventude. Já tivemos o jornal, eu fui coordenador na RCV+, já tivemos um jornal da RCV+. Agora, às vezes, por questões de recursos humanos, limitação de recursos humanos, perde-se alguma coisa. Mas a RCV+, tem a sua linha. Por exemplo, eu gostaria que a RCV+, desse muita atenção ao desporto jovem, mas não temos equipa para dar essa atenção ao desporto jovem. Por ser um canal jovem, gostaria que, e ter o seu público, gostaria que trabalhasse o futebol jovem, o basquete e essas modalidades de formação, mas não temos equipa por enquanto. Mas agora... Só para terminar, Marcos, para terminar, tanto, quais são as expectativas em relação à RCV com esta atual direção? A RCV está num bom caminho. Temos um bom projeto, vamos continuar o nosso projeto firmes e fortes. E eu queria também só fazer um parênteses para fechar isso. Para mim, o mais grave não foi o que se passou que os deputados disseram, mas para mim o mais grave foi o que uma governante disse. Ela pediu a palavra para dizer ao presidente que ele foi muito gentil em nos receber. Como se não fôssemos cidadãos, não pagamos impostos, não somos gente, não temos dignidade, não merecemos ser recebidos por o presidente da Assembleia de todos os cabo-verdianos. Foi uma expressão de desprezo. Eu considero que ela agiu com desprezo em relação a nós. Somos profissionais, somos pais de família, somos gente. Temos direito à saúde mental, temos direito
mas ela esqueceu tudo isso. E depois ainda ela apelou ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo para juntarem, para irem pedir ao Conselho de Administração para pôr ordem na direção da RCV. A direção da RCV não está em desordem, nunca esteve. E isso, para mim, foi uma grave ameaça, gravíssimo. Vinda da Ministra da vindo Justiça. de uma Ministra da Justiça, uma ameaça gravíssima. Ela a chamar 3 instituições para o que é que vão fazer? Cometer alguma ilegalidade contra nós. Porque nenhum deles tem poderes de interferir na linha editorial. Então, para mim, ela está a apelar para combater alguma ilegalidade contra nós. O que é muito grave. Já contactei outros jornalistas de outras partes do mundo e acham gravíssimo, alguns até me disseram, em algumas partes do mundo, isso daria demissão. A ministra perderia o cargo. Porque há que haver respeito para o cabo-verdiano. Nós também somos cabo-verdianos. Nós também pagamos imposto. Muito bem, Marcos, só nos resta agradecer o tempo que disponibilizou aqui ao programa Ponto por Ponto a esclarecer esta polémica à volta do lugar que as sessões parlamentares vão passar a ocupar na grelha de programação da Rádio Pública. Muito obrigada. Obrigado. Foi assim, estimado telespectador, a conversa com Marcos Fonseca, diretor da RCV Rádio Pública, aqui em Cabo Verde. Boa noite, fique bem. Até a próxima terça-feira.